Eu sempre falei da importância de estudar com a faca nos dentes, que é estudar da forma certa, estudar com a intensidade certa e meio que com uma força, com poder para lidar com os obstáculos, com as dificuldades que vão aparecer e de uma forma inteligente. E isso não quer dizer não descansar, isso não quer dizer estudar o dia inteiro, não ter lazer, não ter fim de semana. Não é isso. É uma forma bem diferente de estudar, bem não tradicional. E é isso que a gente vai conversar hoje. E esse podcast não é para pessoas sensíveis, não é para pessoas que idealizam os estudos perfeitos, não é. É para quem vai estudar, mesmo que com tapa na cara, e vai aprender e vai chegar lá no nível da prova para gabaritar. Então, essa é a ideia de hoje. Se você for muito sensível, nem veja esse vídeo, só veja se você realmente estiver disposta a isso. Então, a primeira coisa sobre estudar com a faca nos dentes é que o estudo precisa ser difícil. Se o estudo for fácil, se você sente que está rendendo, que está um mar de rosas, que estudo agradável, você está estudando errado. Você está perdendo tempo, você não está evoluindo rápido o suficiente. Ou seja, você pode até estudar e aprender alguma coisa, mas você vai devagar. Isso não é estudar com a faca nos dentes. Quando você estuda do jeito certo, você sente como se fosse um tapa atrás do outro. Você está levando o tapa da matéria, sabe? É mais difícil do que você tem capacidade naquele momento. Então, você está toda hora questionando a sua capacidade. Nossa, será que eu vou conseguir aprender? Será que eu sou inteligente o suficiente? Se você não está questionando, você está estudando um nível abaixo do que você poderia. Então, é estranho, mas é essa a ideia. Tem que ser um estudo difícil, tem que ser um estudo tapa na cara, tem que ser um estudo que você está questionando se você vai conseguir aprender isso de tão difícil que está sendo. Então, por exemplo, assistir o dia inteiro de aula não é difícil, concorda? Fazer resumo, então você vê a aula e você vai para casa passar limpo, fazer resumo, não é difícil, isso é muito fácil. Ou, por exemplo, fazer uma lista inteira de uma vez é muito mais fácil do que você fazer espaçado e ter que voltar nesse assunto, ter que recuperar a memória uma semana depois. É muito mais difícil fazer isso, é muito mais confuso, é muito mais difícil até de organizar. Então, esse tipo de coisa que vai ser o estudo com a faca nos dentes. Então, alguns exemplos de estudar com a faca nos dentes. É você fazer as questões antes de se sentir pronto. E a gente sempre imagina, né? Quando eu tiver acabado a teoria aqui e visto mais a teoria ali, estiver entendendo muito bem, aí eu vou para os exercícios. E não é isso. Então, você tem que ir para os exercícios logo antes de estar pronto, com uma teoria mais ou menos mesmo, e você vai lá remover as lacunas direto nas questões. E às vezes a gente não tem nem ideia do que importa na matéria antes de fazer as questões, sabe? Então tem que ir para as questões logo. Ou, por exemplo, explicar para alguém algo que você não entendeu. Fazer questões mais difíceis do que você é capaz naquele momento. E isso vale para tudo. Você está estudando matemática básica e aí tem matemática básica nível muito fácil ou nível mais difícil e você faz todas, você não escolhe só as fáceis. Você vai um nível assim, então você está estudando trigonometria e aí aparece uma questão mais difícil, você faz ou você pelo menos tenta, sabe? Essa ideia assim de não fugir. Então, vem alguma coisa para cima de você e você não foge. Você vai lá, pois eu vou aprender isso aqui. Ou, por exemplo, na revisão. É muito fácil você fazer revisão, eu vou reler o livro, ou eu vou ler esse capítulo, ou eu vou assistir a aula de novo. É muito fácil. Isso é tão fácil e é besta e não leva a nada. E agora, revisar direto com as questões, sendo que você não lembra direito. Isso é bem mais difícil, concorda? Então, são essas pequenas coisas que transformam um estudo mamão com açúcar num estudo assim, guacamole, sabe? Num estudo bom, de verdade, que vai fazer você ficar forte nos seus estudos. É porque eu não gosto de mamão, mas enfim. E aí um detalhe é que esse estudo difícil dói. Ele dói fisicamente, psicologicamente, e dói questionar, e dói assim, tanta coisa. Pensar se você vai conseguir, dói ver que você está tão longe e às vezes quando você faz um estudo fácil é tudo muito confortável, tudo flui, sabe? Você sente que está aprendendo, aquela super sensação de aprendizado que não serve para nada.
que já descobriram que você ter sensação de que você está aprendendo não quer dizer nada. Então, tem vários grupos até que eles separam, e aí o grupo que sente que mais teve sensação de aprendizado é o que mais esquece. Já o grupo que teve a menor sensação de aprendizado, que aprendeu de uma forma assim, que sentiu que foi muito confusa, é o grupo que lembra mais. Então, é assim, o que você escolhe? Você escolhe a sensação de ir para frente e aprender, ou se deixa levar pela confusão de eu não sei se isso aqui vai dar certo, mas isso aqui é mais difícil, isso aqui é mais doloroso, eu tô sendo desafiada de formas absurdas, mas é isso que vai fazer reter na memória. Então, tem essa componente da dor, que é a confusão mental, a confusão de, nossa, isso aqui tá misturando tudo quanto é assunto. Vou te dar um exemplo mais claro. Digamos que você tá lá estudando mecânica. Então, você estudou cinemática e dinâmica, aí tá trabalho e energia, e você sempre estudou um pedacinho por pedacinho. Então, quando é cinemática, é só cinemática. Quando é dinâmica, é só dinâmica. E isso até subassuntos, subtópicos. Não, agora é só lançamento oblíquo. É só isso que eu vou estudar. E aí, depois é só molas, ou é só conservação, sabe? E aí, você sempre estudou nessa caixinha. E aí, como que vai ser a prova? A prova não vai ser assim, não vai. Oh, querido, agora a questão de molas. Não, é uma coisa toda misturada, que pode misturar tudo de mecânica. Então, você tem que ser capaz de, sabe, saber tudo, saber relações entre um assunto e outro, saber como você vai se portar na questão, qual estratégia você vai escolher. Enfim, tem vários aspectos sobre isso. Mas o super importante é você misturar assuntos diferentes em uma lista. É o que a gente chama de lista sniper. Então, é você ir lá e montar simulados, listas, com questões de assuntos diferentes e ter uma nova visão. Então, quando você faz isso com mecânica, você já bate o olho na questão e já sabe, eu vou resolver isso aqui por cinemática, eu vou resolver isso aqui por trabalho e energia. Eu vou usar esse teorema aqui. Não, isso aqui é colisão, vou fazer outra coisa. Sabe? Você já tem um vislumbre maior. É como se fosse uma representação mental, que você tem um mapa mental na sua cabeça, assim. Se acontecer isso, eu vou fazer aquilo. Se essa outra coisa. Então, lidar com isso que vai ser mais complicado, mais confuso, não vai te dar a sensação de aprendizado e às vezes vai te dar raiva de você ficar lá o dia inteiro e sente que não está aprendendo porque você dividiu a lista em vários dias e aí você sentiu que não aprendeu aquele assunto ainda. E é assim mesmo. Então, você tem que ir com o peito aberto, vai ser difícil mesmo, não sei se vai dar certo. E é bem por aí. E por isso que o próximo ponto é que é importante ser forte, sabe? Não vai ser fácil. E é uma força diferente, porque quando a gente imagina estudar, às vezes a gente imagina assim, uma pessoa numa mesa, uma luzinha, que agradável. Mas, na verdade, é um negócio, assim, tenebroso, uma luta, você lutando com a questão, e agora como é, e a sua motivação, e a questão difícil, e onde eu vou achar isso, sabe? É muito diferente do que a gente imagina. E vão ter esses dias que você estuda, não tem essa sensação de aprendizado, e isso tende a te jogar para baixo, mas não pode, você tem que ser forte. Ou outros dias você vê que apesar de ter feito tudo certo, você esqueceu alguma coisa. Ou então você fez uma questão, não conseguiu. Aí você foi lá, estudou a resolução, pensou, não, agora aprendi, mas aí depois não conseguiu de novo, sabe? E é a quinta vez que você tenta fazer a questão e você não consegue. E agora? Então é essa a ideia da faca nos dentes, sabe? A faca mesmo. É difícil mesmo, mas você tem que ser forte, você tem que ir lidar com esse negócio difícil, doloroso, e ser forte. E por isso que a gente precisa também falar do que não é estudar com a faca nos dentes. Porque se você for só com essa ideia, eu vou ser forte, eu vou lidar com tudo, vão ter coisas que não são estudar com a faca nos dentes. Então, por exemplo, não dormir. Não dormir é básico, é assim, você tem que dormir muito. Você tem que, se você, será que eu preciso dormir 8 horas ou 8 horas e meia? Durma 8 horas e meia, durma 9 horas, sabe? Durma mais do que você acha que precisa. Dormir é a coisa mais importante. Dormir, ter descanso, não adianta nada você estudar o dia inteiro, passar até o fim de semana estudando, como se a vida fosse só estudar. Isso você consegue algumas semanas. Assim, sabe? A gente consegue um tempo, mas não vários meses. Então, a gente tem que gerenciar a própria energia, gerenciar tudo isso. Então, dormir, descansar
E às vezes você pode estudar com a faca nos dentes e dormir de tarde. Ninguém te impede de dormir lá 2 horas de tarde. Claro que aí também já não é tão bom, né? Mas não conflita uma coisa com a outra. Então você tem que ter o seu descanso, dormir bem, estar bem, para estudar com a faca nos dentes. E aí o que é, né? É você ter intensidade na hora que você senta para estudar, sabe? É na hora que você senta para estudar, você tem foco, você vai lá e é a questão difícil, é um negócio absurdo, mas é naquele momento ali, não é o seu dia inteiro. É assim, sabe? Intensidade e depois descanso, intensidade e depois descanso. Então é mais essa ideia da intensidade, da qualidade. A sua intensidade, o seu foco ali enquanto você estuda e da forma certa, e não a quantidade de horas. Por isso que tem muita gente que sai assim de 12 horas para 8 horas de estudo por dia, e é um negócio muito mais intenso, muito mais difícil, que aprende muito mais em menos tempo. Então, assim, é essa a ideia. E aí, outra coisa que não é estudar com a faca nos dentes, não é prática intensiva. O que é prática intensiva? Prática intensiva é a coisa mais comum do mundo. É assim, como na escola, como no cursinho, como na faculdade. Todo mundo só sabe estudar se for por prática intensiva. E a forma mais comum é você fazer a lista inteira. Então, você vê lá na aula um assunto, aí você vai para casa e faz aquela lista assim, de 70 questões, ou às vezes 50 questões, ou menos, mas assim, você faz uma lista que demora muito, de uma vez. E às vezes você fica assim, até com uma sensação errada do que é a faca nos dentes, por exemplo, né? Você vai lá, pois eu vou acabar essa lista hoje, custe o que custar, porque hoje eu vou dormir com a sensação de missão cumprida, eu vou dar check no meu planner que eu acabei essa lista. E é a coisa mais besta que você pode fazer, porque todo esse gás excessivo que você deu nessa lista hoje, você vai perder, você vai esquecer. Então tem uma coisa que se chama sobreaprendizado, que é o estudo extra que você faz que não vai te dar retenção. Então teve um estudo em que eles analisaram alunos fazendo 3 questões ou 9 questões de probabilidade, de um teorema que eles acabaram de ensinar. E aí, quem fez 9 questões não teve desempenho maior que quem fez 3 questões, algumas semanas depois. Então, logo depois que eles fizeram, então agora, vamos fazer 3 questões desse grupo aqui, 9 questões desse outro grupo. E a prova agora. Aí, o que fez 9 questões foi melhor. Mas, semanas depois, foi o mesmo desempenho, a mesma retenção. E essa é a ideia do sobreaprendizado. Então, você não quer acertar hoje. Você não quer acertar nem essa semana, assim, o que você acabou de estudar. Você quer acertar daqui a alguns meses, lá no dia da prova. Então, qual que é a melhor forma? É você espaçar seu estudo, que a gente vai já falar. Mas, assim, não é essa ideia do estudo intensivo, de acabar o capítulo hoje, de acabar a lista, ou às vezes de acabar o assunto, porque eu vou ver esse assunto todinho aqui, depois eu vou ver o outro. Não, não é isso. Então, é muito mais misturar do que a prática intensiva. E aí eu escrevi até algumas analogias aqui, ó. É empurrar um carro com o freio de mão ligado. É como escrever com os pés quando você poderia escrever com as mãos. É escrever um romance na areia e perdê-lo com a primeira onda. É martelar uma porta encostada. Então eu acho que você pegou a ideia, né? É um esforço enorme, hercúleo, que não era necessário. E às vezes você fazer a lista inteira é algo, sabe, desgastante. Você passar ali à tarde, aí dói a costa, e você não levanta, você fica estressado, depois você briga com a sua mãe, você briga com o seu namorado, de tanto você ficar ali, mas eu vou acabar isso hoje. E assim, eu falo isso porque eu era campeã disso, né? Eu adorava fazer isso. Eu só sentia assim que, nossa, o estudo hoje rendeu quando eu fazia uma lista inteira. E era uma coisa, assim, normal, eu queria isso, era o meu objetivo do dia, era acabar a lista do que o professor tinha feito. E é assim, matéria dada, matéria esquecida. É uma questão também da velocidade que você aprende e você esquece, sabe? Às vezes é melhor você aprender devagar, espaçado, do que aprender um montão de uma vez, para você esquecer um montão também de uma vez. Então, vamos tentar fazer isso, espaçar e vamos ver o que acontece. E uma outra coisa é que é uma falsa segurança. A prática intensiva ela é uma falsa segurança, porque você acha assim, eu acabei o capítulo, eu aprendi isso aqui, e é aquela ideia também de acabar a matéria vai me fazer passar na prova, acabar a matéria vai fazer eu acertar lá na prova. Então, o que eu estudar aqui eu vou acertar, e não é isso. Na verdade, tem um longo caminho
entre você estudar uma coisa e acertar lá na prova. E essa ideia de uma falsa segurança, sabe? Eu fiz até o desenho aqui, né? De, tipo, você quer atravessar uma ponte e você coloca o tronco só até metade e você cai, sabe? É isso. É totalmente falsa segurança. Não é nenhuma segurança você fazer prática intensiva. E por que que isso é ruim? Você pode se perguntar. Porque quando você aprende tudo de uma vez, você está trabalhando com a memória de curto prazo. Então, para você pegar uma memória de curto prazo e consolidar e transformar em memória de longo prazo, você vai precisar de dias, sabe? Pelo menos horas. Você não vai conseguir fazer tudo de uma vez. E elas vão aos poucos. E é um processo biológico, certo? Então, não é um computador. Seu cérebro não é um computador. Vai ter que ser devagar. Então, vai consolidar parte da memória, depois mais um pedaço e mais um pedaço. Então, a gente tem que ter paciência com esse processo, não adianta tentar acelerar. E aí é isso, né? A questão do curto prazo, memória de curto prazo. A sua memória não foi feita para você aprender um negócio em um dia, a não ser que seja assim muito importante para você, algo de vida ou morte, aí você aprende. Mas, normalmente, os estudos não são vida ou morte. Então, o seu cérebro não vai ver importância nisso, ainda mais se você vê só uma vez. É a mesma questão, por exemplo, de o que você comeu. O que você comeu hoje, o que comeu ontem, talvez até semana passada, você ainda lembre mais ou menos. Mas o que comeu um mês atrás, 2 meses atrás, você não lembra mais porque não é relevante. Então é mais ou menos essa mesma ideia do curto prazo. Você vai transformando para o longo prazo o que é relevante, o que você viu várias vezes, o que o seu cérebro viu, não, isso aqui eu preciso lembrar. Aí ele vai lá e consolida. E com o sono, não existe consolidação sem sono. Então, para ir para o longo prazo, você tem que dormir e dormir bem. Então, tem estudos até que mostram que o seu cérebro fica se testando, fica lidando com o que você aprendeu, sabe? Rehearsal, como é em português? Ele fica treinando. Sabe? Ele fica treinando o que você aprendeu. E é bem bacana. Esse fenômeno só acontece dormindo. E assim, nas últimas etapas do sono. Principalmente no sono REM, por exemplo. Então, hoje, nós vimos a base do que não é estudar com a faca nos dentes. E assim, uma ou outra coisa do que é e você tá pegando a ideia. E no próximo vídeo, a gente vai ver o que é de verdade estudar com a faca nos dentes. Então, vão ser as 3 coisas. A prática espaçada, a prática variada e a prática intercalada. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Continue indo atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem. E a gente já se vê lá.